Hoje, a democracia brasileira, ela é sobre compra de votos e o eleitor não sabe avaliar o que é melhor pra ele. As pessoas gostam do político que dá o show do Wesley Safadão numa cidade pequena, mesmo ele não entregando uma situação econômica na cidade decente, mesmo não tendo esgoto, mesmo não tendo água, mesmo a vida na cidade ser uma porcaria. Elas reelegem isso. Você não vai poder receber emendas no seu município e sequer vai poder participar de reeleição. Você e o seu grupo político, você e o seu partido político. Mas como é que você faria isso sem um apoio político amplo, por exemplo? E assim, já que você fez um diagnóstico aqui de Pernambuco, como é que você tem avaliado, numa sua observação, governadora Raquel Lira, prefeito João Campos, que são os dois principais atores políticos hoje do Estado, né? Inclusive, provavelmente vão fazer a polarização das eleições de 2026 aqui em Pernambuco. Você tem observado o governo de Raquel Lira, a prefeitura de João Campos? Como é que você tem visto isso? Tenho. A Raquel Lira faz um governo convencional, eu posso colocar aqui, e dentre esses governos vamos colocar aí mais de centro, de diálogo, acho que nenhum governo chegou à qualidade do governo do Jarbas Vasconcelos no começo dos anos 2000. Ele, inclusive, falou do Porto Digital, foi dele que partiu a iniciativa do Porto Digital. Mas ela está fazendo um governo convencional e isso não necessariamente é uma crítica. No Brasil, às vezes, fazer o convencional já é muito. O João Campos eu acho uma coisa problemática, até porque ele representa uma expressão de força, de um modelo de... uma coisa como se fosse uma oligarquia pop. E a ideia da oligarquia pop, num contexto brasileiro em que as oligarquias precisam ser destruídas e não reanimadas com redes sociais, me preocupa demais. E eu acho que o modelo político do João Campos, assim como o do Manga, se tem duas figuras que são colossais em redes sociais, uma com flerte à esquerda, que é o João Campos, outra com flerte à direita, com o Manga, que pra mim elas são muito deletérias, porque elas pegaram as redes sociais, esses instrumentos de viralização, que começaram com a política ideológica, primeiro a direita e depois a esquerda, e levaram pro centrão. E aí eles conseguiram transformar o populismo mais vazio em pop, eles viraram uma espécie de Virgínias de política. Isso é horrível, porque a mesma dimensão estrutural política profundamente oligárquica, desonesta, concentradora que as oligarquias têm, permanece. Só que eles ficam pop. Isso é um horror. É um horror. E eu acho que o João Campos é uma figura a ser desmontada, não só para a política de Pernambuco, mas para a política nacional. E em última instância, né, porque a Raquel Lira, a família dela tem uma família tradicional, assim como tem os Coelho lá na região de Petrolina. Tem uma questão que vocês precisam superar essas grandes famílias aqui. E não é que não existam grandes famílias em outros estados no Brasil. São Paulo também tem famílias e tal. Só que o papel relativo deles no concerto de quem tem poder no estado de São Paulo ou nos estados do Centro-Sul é menor do que o que essas famílias têm aqui. Então, eles têm muita concentração. E essa concentração se dá por conta da relação deles com o Estado. Então, é deletério para o Estado isso. E a gente precisa compreender isso. Exatamente o que eu já ia puxar quando você fala sobre oligarquias. Como é que você visualiza essa ruptura? Porque o que você sugere é uma ruptura com o modelo de oligarquias, né? Só que essas oligarquias, elas estão presentes no Congresso, elas estão presentes na economia, né? Elas estão presentes na política com prefeituras, no governo, enfim, parlamento. Então, como é que se faz a ruptura já falando com você enquanto pré-candidato a presidente da República? Então, eventualmente, em um governo seu, você teria que promover essa ruptura de alguma forma. Como é que seria isso? Você governaria contra essas forças ou apesar delas? Apesar e contra. Porque você tem que trocar o pneu, o carro andando. É apesar e contra. A gente não tem muito como fugir, e esse é o maior problema nacional. Eu falo com toda tranquilidade. Se eu for fazer um grande diagnóstico brasileiro, novamente, se eu for pegar o grande projeto do PSDB para o Brasil, da geração do Fernando Henrique, projeto modernizador liberal que eles tinham, se eu for pegar o próprio projeto dos fundadores do PT, se eu for pegar Sérgio Buarque de Holanda, que faz uma super crítica a esse modelo patrimonialista, se eu for pegar o Raimundo Fauro com os donos do poder, toda a crítica deles vamos dizer, ao atraso brasileiro, vem dessa questão oligárquica, familista, dessa mistura do público e do privado, e isso é bem nítido, e tanto o projeto do PT quanto do PSDB queriam superar isso. Em grande medida, o próprio projeto de Getúlio buscava uma superação dessas famílias, tanto que ele tentou botar interventores para substituir isso, e o movimento tenentista nos anos 10 e anos 20 também tratava desse tema. Então, isso vamos dizer, é uma tônica da discussão política brasileira dos últimos 100 anos, e a gente tem que trazer uma solução, porque se tanta gente, de tantos espectros políticos diferentes estão discutindo isso, é preciso de uma superação. Até vou botar o Olavo de Carvalho, a direita também falava disso. Então, como superar esse modelo? A gente tem uma proposta que a gente fala o seguinte, olha, se é da natureza do Brasil, e aí pegando Gilberto Freire, pegando um pernambucano, essa relação, vamos dizer, afetiva e esse sistema
afetivo de relação entre pessoas que têm posição de poder, a forma como se deu a escravidão, a forma como o poder se estabeleceu no Brasil. Se isso se tornou parte da nossa característica, aí eu pego o Sérgio Buarque de Holanda também, o homem cordial, e se todas as tentativas de negar isso tenham dado errado porque é negação do próprio brasileiro, ou seja, o patrimonialismo é característica central do brasileiro, e se na verdade a gente não tem que assumir o patrimonialismo e na verdade mudar o sistema de incentivos. Para falar de maneira menos abstrata, as pessoas gostam do político que dá o show do Wesley Safadão numa cidade pequena, mesmo ele não entregando uma situação econômica na cidade decente, mesmo não tendo esgoto, mesmo não tendo água, mesmo a vida na cidade ser uma porcaria. Elas reelegem isso, porque as pessoas vivem essa questão do personalismo, elas gostam de se sentir como parte de uma família estendida daquele político. Isso é a lógica de todas as cidades pequenas dos interiores, maiormente aqui no Nordeste. Cara, talvez isso não se altere, talvez isso seja da natureza do brasileiro. Igual, talvez, sabe, um inglês seja mais impessoal. Eles são mais impessoais, nós não somos ingleses, a gente está tentando adotar um modelo deles há muito tempo. Então talvez o que a gente tem que fazer ok, as pessoas vão querer amar e ver aquele líder como parte de uma família estendida. Só que ele não tem que determinar o que é bom ou ruim, e sim nós temos que ter critérios muito objetivos para que ele trabalhe em nome desses critérios. Ou seja, quer fazer o show do Wesley Safadão, o prefeito? Você bateu suas metas, e as metas têm que ser objetivas estabelecidas, por exemplo, num órgão do governo federal. Se você não aumentou a cobertura de esgoto, se você não aumentou o desempenho no SAEB das escolas, se você não diminuiu o número de roubos à mão armada no município, se você não aumentou a cobertura de água, você não vai poder receber emendas no seu município e sequer vai poder participar de reeleição. Você e o seu grupo político, você e o seu partido político. Se o seu município reiteradamente não melhorar esses índices, nós vamos colocar um interventor nesse município. E aí você começa a obrigar a oligarquia a atender esses critérios objetivos que, na prática, melhoram a vida das pessoas. Porque hoje as pessoas gostam de ficar rotando, democracia é lindo. Beleza. Hoje, a democracia brasileira, ela é sobre compra de votos e o eleitor não sabe avaliar o que é melhor para ele. E essa é a real, não sabe. O eleitor vota nas mesmas famílias que mantêm ele vivendo mal. E isso precisa ser alterado. E eu não estou falando nem na dimensão nacional, para não entrar em discussão sobre Lula, Bolsonaro, estou falando de dimensão local. Isto dá origem ao Centrão, porque o Centrão, um deputado federal do Centrão, ele na verdade ele representa um coletivo de lideranças locais, prefeitos e vereadores, e ele manda as emendas para esses locais. A gente tem que alterar o sistema de incentivo. Porque se eu negar a natureza do brasileiro, que é crer que ele pertence a uma família estendida naquela comunidade dele, não vai funcionar. Como o projeto liberal do Fernando Henrique não funcionou, como a própria tentativa do PT em fazer isso não funcionou, como os militares tentaram e não funcionaram. Talvez a gente tá dando murro e ponta de faca por muito tempo. E eu acho que a própria solução para o Nordeste passa por isso. Por isso faz parte não só da cultura política, mas da cultura mesmo das pessoas. Mas aí tem uma necessidade de fazer isso com um apoio político, sim, certo? Enquanto presidente, você tem a sua ideia de romper com essas oligarquias e tudo, mas como é que você faria isso sem um apoio político amplo, por exemplo? Porque isso não pressupõe que lideranças políticas deixarão de existir, ou que eu vou concentrar todo esse poder, mas sim que a dinâmica deles exercerem poder vai estar de maneira diferente. Por exemplo, quando a gente propõe, uma das propostas nossas, que o fundo partidário e o fundo eleitoral sejam determinados não pela quantidade de deputados que um partido elege. Para a galera entender, hoje o dinheiro que o partido recebe é determinado exclusivamente pelo número de deputados que é eleito pelo partido. Uhum. E a gente alterar isso para indicadores que prefeitos desse partido obtêm, o partido, o prefeito, as lideranças políticas, eles só vão mudar a forma como eles encaram o jogo político. Entendi. Eu tenho que ter agora prefeitos bons, que ganhem eleição e que atinjam indicadores. Hoje, qual é o sistema de incentivo? Eu tenho que ter um deputado popular, um deputado bem articulado, que recebe emendas, distribui para os aliados e se reelege. E isso vira dinheiro para o partido. Esse sistema de incentivo tem que se alterar. E os próprios agentes políticos vão se adaptar. A gente tem que obrigar eles a se adaptarem. Nesse contexto, eu posso perder apoio de muitos deputados federais oligárquicos. Só que eu vou ganhar muito apoio de prefeito. Porque o prefeito fala, não, pera, então eu determino o partido, então eu sou o protagonista agora. Assim como presidentes de diversos partidos vão falar, opa, isso aqui é interessante.